Você sabe as coisas maravilhosas que estão no céu? É claro que a gente não sabe, porque a gente não foi pra lá, né? A gente não conhece ninguém que voltou pra contar pra gente. Tudo que a gente sabe sobre o céu é aquilo que a Bíblia revela, aquilo que a Bíblia descreve sobre pessoas que foram arrebatadas, que foram levadas aos céus, que tiveram visão do céu e descreveram na Bíblia. É isso que a gente sabe a respeito do céu. Então tudo que a gente tem para acreditar a respeito do céu é aquilo que a Bíblia revela. Então, a respeito da onde Deus está, a Bíblia fala que o trono de Deus está na Nova Jerusalém. E do trono de Deus sai a água da vida, que banha toda a cidade santa. A água da vida, o rio da vida está na cidade santa. A árvore da vida está nas margens deste rio da vida. Então, este local onde tem o rio da vida, onde tem a árvore da vida, onde está o trono de Deus, a Bíblia descreve que é a cidade santa, que é a Nova Jerusalém. Então, aquilo que nós chamamos de céu é a Nova Jerusalém. E tudo que a gente tem para saber a respeito disso está na Bíblia, então temos que acreditar naquilo que a Bíblia fala a respeito do céu. E a Bíblia revela também que o céu, a Nova Jerusalém, a cidade santa, tem medidas, tem dimensões. A Bíblia revela isso. E para falar mais sobre as dimensões, sobre a medida da Nova Jerusalém, tem um vídeo que é mais antigo aqui, que vale a pena até você assistir ele inteiro, porque ele fala de um outro conteúdo também, mas nesse vídeo tem uma parte que fala das dimensões e faz algumas comparações a respeito da Terra. Eu vou fazer um recorte agora neste momento, um recorte deste vídeo mais antigo, mas como eu disse, vale a pena você assistir ele inteiro também, mas agora teremos o recorte para entender as dimensões da Nova Jerusalém comparado com as dimensões que nós temos na Terra. Ah, temos também o livro Desembaralhando o Futuro, o Apocalipse em ordem cronológica, que também fala a respeito do céu, porque são as revelações do Apocalipse, né? E também põe a ordem dos acontecimentos na ordem cronológica, na ordem correta. É um livro muito bom, recheado de textos bíblicos, muito bom. E a descrição desse vídeo aqui tem o link ali para você adquirir o livro. O problema é que quando a gente fala de Nova Jerusalém, logo vem na mente a Jerusalém aqui da Terra, que é uma cidade pequenininha. E por mais que você imagine que a Nova Jerusalém é uma grande cidade, uma cidade gigantesca, eu tenho certeza que é tão difícil conceber na minha mente e até mesmo na sua a grandiosidade real do tamanho gigantesco que é essa cidade. Só para você ter uma ideia, nós vamos ler em Apocalipse 21, no verso 16, que fala as medidas dessa cidade, e são as medidas humanas. Verso 16 fala assim: a cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 75 metros de espessura, segundo as medidas humanas que o anjo usava. Segundo as medidas humanas, não era a medida lá do céu do anjo, não, era medidas humanas. A Bíblia quis deixar bem claro que eram as nossas medidas. No original não está quilômetros, aqui já está transformado para as nossas medidas atuais para ficar fácil de entender. Mas existe tradução aí que está escrito como 12.000 estádios, que era uma medida da época. A nossa a gente fala com quilômetro, que é mais fácil de entender. Você conseguiu imaginar uma cidade de 2.200 quilômetros de comprimento dos lados e nessas medidas quadradas, inclusive na altura de 2.200 quilômetros? Só para você ter uma ideia dessa distância, de São Paulo até Sergipe, Aracaju, dá 2.200 quilômetros. É uma distância bem grande. Talvez perdemos um pouco essa noção de distância grande, porque hoje a gente pega um avião e rapidinho a gente está lá. Mas mesmo de avião, essa distância dá mais de 2 horas e meia. Imagina só, na Cidade Santa, para você ir de uma ponta a outra, de avião, demoraria 2 horas e meia. Só para você ter uma ideia da distância. Agora o legal mesmo, para você ter a noção do tamanho que é a cidade, é imaginar esse comprimento de 2.200 quilômetros de altura em comparação com as alturas que nós temos na Terra.
Você conhece o prédio mais alto do planeta? O Burj Khalifa, que fica em Dubai, é a estrutura construída mais alta, com 828 metros de altura. Não chega a ser 1 quilômetro, mas é altíssimo. Agora, a montanha mais alta, o Monte Everest, um verdadeiro gigante, com 8 quilômetros, 848 metros de altura. Isso é para você entender o sistema de grandeza de altura do nosso planeta. Agora, para melhorar esse entendimento, vamos pensar nas nuvens e na atmosfera. As nuvens que carregam chuvas e tempestades ficam numa altura baixa de 2 km de altura, mas tem nuvens mais altas numa altura média de 8 km de altura, mas as nuvens não podem passar de 12 km de altura, pois este é o limite da troposfera, onde fica toda a região climática e também o nosso oxigênio. Acima da troposfera fica a estratosfera, que vai até 50 km de altura. Aí fica a camada de ozônio, que é a proteção da Terra contra os raios UV do Sol. Daí tem outras camadas, mesosfera, termosfera, até a exosfera, que é o limite da atmosfera terrestre, que está com 800 km de altura. Acima dessa altura, a gravidade não tem mais influência. Acima dessa altura, começa o espaço sideral, aquela parte escura do espaço, onde o Superman consegue voar e chega até aquela parte escura, né? Bom, enfim, brincadeiras à parte, é nessa altura de 800 km que acontece também a aurora boreal, que é possível ver através dos polos da Terra. E também é nessa região que os satélites artificiais conseguem ficar na órbita da Terra, satélites de comunicação do nosso planeta. Claro que este canal não é um canal científico nem geográfico, peguei essas informações através de materiais didáticos de ciência, mas também tem aquelas pessoas que acreditam que a Terra é plana, os terraplanistas, e acreditam que tem uma proteção que é chamada como domo, que seria um firmamento, e segundo os terraplanistas, esse domo ficaria aproximadamente em 120 km de altura, que também é bem alto, vamos posicionar ele aqui no mapa. Agora a intenção é comparar com a altura da Nova Jerusalém. Imagina se a Nova Jerusalém pousasse na Terra. Ela tem 2.200 quilômetros de altura. Olha só a grandeza gigantesca da Cidade Santa. A atmosfera atingiria somente 1/3 da cidade. 2/3 da cidade ficaria para fora da atmosfera terrestre, ou seja, ficaria no espaço sideral. É uma cidade gigantesca que vai além daquilo que a gente pode imaginar. Puxa, você viu que interessante as medidas, as comparações da altura, como a Nova Jerusalém é alta? Se ela é alta assim, o que mais tem na Nova Jerusalém? Nós vamos falar mais a respeito da Nova Jerusalém em outros vídeos, tá? Tem muita coisa revelada, tem coisas ali que a gente não vai realmente entender, mas tem muitas coisas maravilhosas que nós podemos meditar, pensar e descobrir as coisas a respeito da Nova Jerusalém, até o dia que nós vamos chegar lá e ver de fato o que é tantas as coisas maravilhosas, que são coisas indizíveis, que tem lá no céu. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo para desembaralhar o futuro. Tem gente que é tão complicada que nesse momento deve estar preocupado com o espaço que ela vai ter na Nova Jerusalém. Será que o meu espaço vai ser grande? Será que o meu espaço vai ser pequeno? Em que andar, em que altura que eu vou estar? Tem gente já preocupada com isso. Tem gente que é muito materialista. Mas lá não é material, lá é um mundo espiritual que a gente não entende. Ai, ai.